A situação do negro no Brasil é tema de inúmeras discussões e mostra que o país ainda tem dificuldade de dar o devido valor a uma parcela mais do que significativa da nossa população. Infelizmente, o racismo ainda é um problema social muito grave no nosso país. Para falar sobre essa situação, eu converso agora com o historiador e doutor em antropologia Jefferson Santos. Professor, a lei diz que é crime. O racismo é crime no Brasil. Sim. Mas isso está posto mesmo? Sim, o racismo é uma prática, enfim, historicamente condenável. No entanto, o Estado brasileiro e o Estado de Alagoas em particular, ele tem contribuído consideravelmente para que a situação do negro não venha evoluindo, né? Não possa evoluir, enfim, não venha tendo uma gradativa melhora. Muito pelo contrário, né? Os esforços do Estado brasileiro e do Estado de Alagoas têm sido mais no sentido de invisibilizar, né? E de preterir, né? As reivindicações da população negra, na medida em que, por exemplo, até então o Estado de Alagoas não possui nenhuma política pública específica para a população negra, né? Quando a gente se refere à política de promoção socioeconômica, né? Perceba que não só o debate do Estado, mas o debate também dos descendentes de quem escravizou, né? Das famílias que descendem atualmente de famílias que escravizou no passado, né? Aqui no Estado de Alagoas. Essas famílias também têm responsabilidades frente à atual situação da população negra. E até então nenhuma delas tem, enfim, contribuído de alguma forma com a promoção desse segmento. Então, o racismo no Brasil ele tem características muito específicas e ele é muito escorregadio, mais especificamente a legislação ela é bastante escorregadia, né? A tipificação do crime, se é racismo, se é injúria, enfim, tudo isso faz parte do arcabouço nosso, né, legal e, enfim, a forma como a elite brasileira, de alguma forma, quis que a coisa se configurasse, né? A começar pelo falso questionamento de se perguntar, por exemplo, quem é negro no Brasil, né? Enfim, na medida em que você não identifica o negro ou o indígena ou o branco, né? Na medida em que você prega toda uma perspectiva, enfim, pulverizada, não precisa, né? Tudo fica muito mais difícil, né? Ou seja, tudo fica muito mais difícil de se reivindicar, muito mais difícil de se tipificar, né? Mas tudo faz parte desse contexto, da forma como o Estado brasileiro e a elite brasileira, de alguma forma, construiu essa ideia de nação, né? Essa ideia de povo, no qual as particularidades foram invisibilizadas, né? Começar porque pela escravização, né? Você escravizou um povo, você não deu oportunidades. A oportunidade de abolição foi uma conveniência, joga no mercado, tem a massa trabalhadora com capital, com salários baixos e não dá oportunidade de escolarização, de formação. Uhum. Não é só o negro, sim, mas para o negro pobre brasileiro, né? Socialmente. Mas o negro está dentro da estratificação, tendo oportunidades como qualquer um, entre aspas. Nós não temos representatividade da comunidade negra. O movimento negro em Alagoas quase não existe mais. Está faltando o quê? Vontade, faltando união, está faltando luta. Esse é um dos mecanismos, né? É um dos mecanismos, uma das artimanhas do racismo é exatamente pregar essa desunião, né? Enfim, essa não unidade por parte do movimento, né? Dos movimentos sociais, do movimento negro em particular. No entanto, nós do Instituto do Negro de Alagoas, atualmente nós temos levado uma pauta dentro do debate sobre a educação, né? Recentemente, para ser mais preciso, em maio desse ano, o governo federal, ainda no governo de Dilma, instituiu uma portaria que questionou, impulsionou, fez com que os programas de pós-graduação no Brasil inteiro passassem a pensar uma política de acesso tanto a negros como a indígenas e, além desses, também a portadores de necessidades especiais, né? E, nesse sentido, nós aqui em Alagoas impulsionamos também esse debate, né? No último dia 17 de setembro, né, a Universidade Federal de Alagoas, a reitoria instituiu uma portaria oficializando a comissão que vai discutir
né, uma comissão pró-cotas na pós-graduação, o acesso na pós, quer dizer, o estágio, a gente não está mais reivindicando o acesso na graduação, mas agora a gente está querendo que o negro, o indígena e também o portador de necessidade especial também tenha acesso à pós-graduação, os cursos de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado, né, de forma a ele ter um desempenho, enfim, a poder contemplar das oportunidades que a universidade, que a educação superior permite. E ainda mais porque a universidade em particular ela é um campo em disputa, né, na medida em que é ela que produz o conhecimento, é ela que forma professores, enfim, que vão formar, né, professores e outros profissionais. Então, nós do Instituto do Negro de Alagoas, a gente está também levando esse debate, né, em particular. Para além do nosso debate mais antigo, que é o debate sobre a concessão de bolsas ou a construção de um programa de bolsas para negros e indígenas, né, junto à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. Nós entendemos que cada instituto, ou cada fundação, ou cada parte, cada setor do Estado de Alagoas e do governo brasileiro, de uma forma geral, eles têm uma dívida conosco e ela deve ser paga, né, de alguma forma. Nesse sentido, a gente entende que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas, ela deva, sim, constituir um programa que conceda bolsas de pós-graduação para negros e indígenas, de forma ao Estado minimamente se redimir do que foi feito a essa população ou a essas populações historicamente. A gente sabe que o caráter de respeito, inclusive às leis, ele obedece ao pensamento do Executivo, né? Nós tivemos uma mudança de governo. Está mais fácil? Está mais difícil? Está do mesmo jeito? Qual é a perspectiva do negro desse novo governo? Na verdade, a gente percebe, nos parece uma piora. No entanto, Miguel, existe uma frase que vários militantes do movimento negro falam, que é: entre a esquerda e a direita eu continuo negro, né? Ou entre a esquerda e a direita eu continuo negra. Exatamente para falar que, na verdade, o que a gente deve se preocupar enquanto movimento social é em nos organizarmos, né? A gente tem que se organizar, fortalecer as nossas organizações para fazer reivindicações, seja, né, frente a um governo golpista ou a um governo da esquerda, né? Porque não pensemos que, por exemplo, as políticas de cotas elas são fruto, né, do PT. Né? Não foi o Partido dos Trabalhadores que chegou e instituiu. É um acúmulo histórico do movimento negro enquanto movimento social. Né? Só posteriormente que o governo do PT vai instituir por meio de decreto em todas as universidades federais, mas a iniciativa foi do movimento negro. Né? E claro, né, esse partido, o partido da presidenta Dilma, enquanto, né, tendo laços e vínculos históricos com a classe trabalhadora, né, teve que de alguma forma que atender a essa reivindicação. Né? Mas, enfim, eu penso que nós devemos mesmo, a preocupação das organizações negras deve ser em se fortalecer, né, para lidar com qualquer situação, com qualquer conjuntura política, seja ela essa conjuntura de golpe, né, golpista ou mesmo de um governo de esquerda, porque historicamente, infelizmente, os governos de esquerda, não só aqui, mas em Cuba, por exemplo, eles têm recebido muitas críticas por parte dos movimentos negros. Né? Eles não têm se constituído, enfim, numa salvação para a população negra, né? Ou seja, ter um governo de esquerda não implica em melhoria de qualidade de vida da população negra automática, muito pelo contrário, né? Existe a história de Carlos Moore em Cuba, né? Carlos Moore faz críticas, ele inclusive recentemente publicou, né, um livro, uma autobiografia dele, que ele fala um pouco desse debate, né, desse conflito dele do governo, né, de Fidel Castro com os movimentos negros, com as organizações do movimento negro. Então, o que a gente deve primar mesmo é pelo fortalecimento das organizações do movimento negro, né, independente de governo. A estratificação e de ser negro impossibilita em inúmeras situações ao ser humano, inclusive o racismo, né, velado, né, que é crime, mas de qualquer sorte já está identificado que está faltando, eu não diria conscientização, mas atitude, organização, né? Porque vocês conquistaram muitas coisas. Porque o povo brasileiro conquistou. O movimento é negro, mas tem muita gente de cor diferente, seja amarelo, branco, que se coaduna com o pensamento democrático de que o movimento negro deve avançar e que as pessoas merecem todas as chances. Muitos outros não, acham que tem que permanecer da mesma maneira. Você acredita que a evolução do movimento negro tem que vir com a evolução do movimento social, democrático, para e passo?
Não, totalmente. Nós entendemos como um movimento, enfim, na medida em que as organizações dos movimentos sociais avançam, de uma forma geral, o movimento negro também vem, né? É o movimento negro que, historicamente, também participou do processo e construiu o processo de redemocratização, né, do país no pós-ditadura. Né? E aí a gente vem a institucionalização, a criação né, do movimento negro unificado ali nos primeiros anos da década de 80. Né? Então, os movimentos, eles têm as suas divergências, não são todos os movimentos sociais que também que abraçam as questões e as reivindicações, as pautas e reivindicações específicas do movimento negro, mas muitos deles abraçam e, enfim, a gente vai dialogando e vai construindo juntos. Né? Passou da hora de termos um vereador, um deputado, um governador, um ministro, alguém que levante a bandeira, essa bandeira não só do negro, mas social e também do negro? Eu creio que sim, Miguel. No entanto, eu particularmente, nós do Instituto do Negro de Alagoas, particularmente, nós somos muito mais por essa perspectiva de fortalecimento do movimento, da organização. Né? No entanto, o processo eleitoral, né, os mandatos partidários, eles podem ser importantes para várias situações. Né? No entanto, para nós não interessa um mandato que só fique promovendo discussão e não proponha política pública concreta, né? Política pública de promoção socioeconômica. Se ele não servir para isso, se ele não construir projetos de promoção objetiva da população negra, ou seja, transferência de capital material, né? Transferência de capital cultural também para essa população, enfim, ele não se faz muito necessário, né, se ele não puder cumprir esse papel de promoção real desse segmento. Esses momentos eleitorais são importantes, no entanto, enfim, como eu já falei, a gente acredita que a gente deva, né, primar pelo fortalecimento das organizações, porque independente de governos, uma vez essas organizações estando fortalecidas, elas vão poder fazer frente, né, e dialogar e fazer lobby, né, perante a sua pauta de reivindicação. Qual é a dificuldade de arregimentação, de amálgama dentro da estrutura do movimento negro? A dificuldade de arregimentação, a gente pode dizer que o que você falou logo no começo, né, o que a gente discutiu logo no princípio, sobre, por exemplo, a forma como as relações raciais brasileiras foram constituídas, né? De forma, por exemplo, você tem pessoas os negros existem de várias tonalidades, né? Nós temos pessoas negras aqui em Alagoas, no Brasil, que nos Estados Unidos elas, né, são negras com certeza, mas aqui no Brasil, né, as pessoas dizem, não, você não é negro. E para a gente, até para pessoas, enfim, que estão ali no movimento, dizem, não, ele não é negro. Mas, porque na verdade as nossas relações raciais, elas atuam de forma a que você cada vez mais se branqueie, ou fazer com que você cada vez mais fuja da condição de negro. Né? Então, as pessoas estão querendo fugir da condição de negro, né? Não estão querendo se identificar. Muito embora a gente viva hoje num processo, em certa medida, num processo de fortalecimento da identidade. No entanto, a gente vive esse momento bastante incipiente ainda. Conversamos com o professor Jefferson Santos, ele é historiador, doutor em antropologia e membro do Instituto do Negro de Alagoas. Muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos amanhã, a partir das 11h30 da manhã ao vivo, com reprise às 6h30 da noite. Até lá. Tá bom, tá. Ok. E a gente fica por aqui. Voltamos no nosso próximo programa na segunda-feira. Bom fim de semana. Até lá.